Olá, eu sou Catita Jardim, sou psicóloga e professora de yoga e hoje eu quero falar com você sobre um assunto bem delicado. Você tem medo de fracassar? O fracasso é um dos medos mais recorrentes na vida das pessoas, né? Então, muitas pessoas acabam deixando de fazer coisas que elas queriam muito por medo de fracassar. É muito comum a gente encontrar, né, o relato de várias pessoas que falam sobre como a vida delas hoje chegou num ponto que elas olham para trás e se arrependem daquilo que elas não fizeram. E elas acabam conectando, né, o não fazer ou não realizar alguma coisa exatamente por medo de fracassar. Você se identifica com isso? Em algum momento da sua vida você já passou por isso? O fracasso, a ideia de fracasso, ela acaba crescendo com a gente, né? Ela vai sendo passada pra gente quando a gente é criança. A ideia de que se você não consegue uma nota, se você não corre rápido bastante, se você não consegue subir na árvore que todo mundo subiu, se você acaba não conseguindo passar de fase naquele videogame, então você fracassa. E o fracasso acaba deixando a gente sentindo vergonha, né? Geralmente o fracasso ele nos conecta com o sentimento de vergonha, de que você vale menos, de que você não é bom bastante. Só que é interessante que quando a gente para ver, né? Todas as pessoas, para elas aprenderem a andar, por exemplo, elas passaram por consecutivos fracassos. O bebê, para ele começar a andar, ele levanta e ele cai várias vezes. Então, quando ele está engatinhando, quando ele começa todo o processo para poder fortalecer a musculatura do corpo dele para que ele fique de pé e caminhe, ele passa por todo um processo de fortalecimento, né? Só que a gente olha para a vida hoje e a gente acredita que as coisas precisam ser conseguidas instantaneamente. Eu paro de me conectar ao processo para eu chegar onde eu quero chegar, né? Então, às vezes eu tento uma vez e por não conseguir, né, não conseguir satisfazer as minhas expectativas, né, de encaixar num padrão, de chegar num determinado patamar, então eu acredito que eu fracassei. E aí eu fico com vergonha de ter fracassado. E aí eu desisto. E aí eu acho que aquilo não é para mim. E eu perco a sabedoria que eu tinha quando eu era criança, né? Quando eu era um bebezinho, estava aprendendo a caminhar, ou estava aprendendo a falar, ou estava aprendendo a ler e a escrever. Então você só lê e escreve hoje porque você tentou e você se expôs àquilo várias vezes. E aquilo em momento nenhum era visto como fracasso. Um bebê não consegue entender o sentido de fracasso. Um bebê simplesmente continua. Ele não para até que ele anda. O que acontece com a gente quando a gente cresce e a gente introjeta a ideia de fracasso? Primeiro é que a gente perde muitas oportunidades. Oportunidades de experimentar a vida, né? Experimentar coisas que a gente não conhecia antes e que podem mudar ou ressignificar completamente a nossa vida. Ou que podem simplesmente ser situações de grande prazer, de grande felicidade ou de grande aprendizado. Então, quando eu tenho medo do fracasso, eu acabo me poupando, né? Poupando o meu peito, poupando o meu coração das decepções que eu posso viver. Porque eu boto muito peso nisso. E isso acontece em várias áreas da vida, né? Quantas pessoas aí são completamente solitárias, né? Ou completamente isoladas socialmente, porque elas têm muito medo, né, de fracassar nos relacionamentos. Elas têm muito medo de conhecer alguém ou de entrar num ciclo de amizades e simplesmente se decepcionar com o que acontece lá. E fracassar em ser um bom amigo ou em fracassar em ser um bom namorado, namorada, marido, esposa. Quantas vezes a gente acaba evitando coisas que a gente quer muito? Eu morro de vontade de cantar em público ou de aprender a tocar violão, ou qualquer coisa que você queira, porque você tem medo de fracassar fazendo isso. Né? Você despreza completamente a ideia de que para você chegar num ponto, você precisa
passar por todo um caminho, né? Você precisa caminhar e o caminho se dá com um passo na frente do outro e que você pode tropeçar e você pode cair. Quando as pessoas falam de propósito, quando você está conectado com o seu propósito, é porque elas querem trazer pra gente a ideia de que o processo, ele tem um significado de ser. Às vezes, quando você só olha para onde você quer chegar e aquilo não faz, por exemplo, é uma norma social, né? Como muitas pessoas, não, eu preciso passar no concurso público, ou eu preciso passar no vestibular para uma determinada, né, área. Só que aquilo não é necessariamente uma vontade sua. O processo ele fica muito mais complicado, ele fica muito mais difícil. Então, quando a gente fala de propósito de vida, que é aquilo que te guia, né, para aonde você quer ir, é aquilo que faz com que o seu corpo cante, a sua mente cante, os seus sentimentos eles se conectem de fato. Então, quando você entende o seu propósito de vida, às vezes o lugar que você está querendo chegar não é exatamente o lugar onde você se sentiria melhor. E aí, a ideia de fracassar, ela fica muito mais pesada, né? Porque primeiro você compra essa ideia para você, meu Deus, eu posso fracassar a qualquer momento. Quando você entende que existe um propósito, né? Que é um propósito onde a sua alma diz sim para aquilo, onde a sua verdade ela está. E não é uma coisa que você precisa explicar para os outros, mas é uma coisa que você sabe simplesmente por saber. Sabe? Quando você entende uma coisa, você olha e você sabe. Você sabe para onde você quer ir. Você sabe o que você sente naquele lugar, com aquelas pessoas. Você sabe o que você sente quando você faz aquilo que te deixa feliz. Quando você sente isso, quando você sabe, quando você tem essa percepção, você conecta a sua intuição a isso, o processo, você entende também que o processo, que assim, para correr, quando você ainda nem anda, primeiro você vai precisar se arrastar. E o processo de aprender a se arrastar pode ter várias pedras no caminho que inicialmente vão te impedir de caminhar, vão te impedir de se arrastar no começo. É exatamente o que a gente vive no começo da nossa vida. Sabe, o bebezinho, ele tá lá no berço, a primeira coisa que ele começa a fazer é virar de um lado para o outro. Ele não simplesmente levanta e anda, ele não corre de primeira. O corpo dele sabe que ele precisa passar por um processo, mas ele vai caminhar, ele vai andar na hora certa, né? Então assim, às vezes, a sucessão de episódios na sua vida que você lê como fracassos são os passos absolutamente necessários para você chegar à maturidade, para que você possa caminhar, para que você possa correr. Só que como você interpreta eles como fracasso, você desiste. Quando aquilo só faz parte de um processo onde você pode usar como aprendizado. Então, quando a gente começa a tirar o peso do fracasso e para de ver as situações que acontecem na nossa vida como fracasso e começa a ver essas situações como fazendo parte de um processo para que você se veja melhor, para que você entenda qual musculatura você precisa trabalhar mais para que ela fique mais forte, para que você ande, para que você caminhe com mais segurança, é que a gente pode encontrar a paz interior nesse processo. Porque você para de se cobrar. Droga, deu tudo errado, eu fracassei mais uma vez. Não, você substitui. Olha só, eu caí aqui. Então isso quer dizer que eu preciso trabalhar isso melhor. Ou eu preciso dar um passo mais longo. Eu preciso ir com mais cuidado. Porque eu vou ter que passar por aquilo de novo. Recentemente eu estive num retiro, um retiro xamânico, chamado Busca da Visão. Se você nunca ouviu falar, vale a pena você fazer essa pesquisa, né? É um retiro tradicional, indígena. E é um retiro que você passa 4 dias na mata fechada, sozinho, sem barraca, sem lanterna, sem fogueira, né? Então, para mim, que sou uma pessoa que não tinha costume, né, nem de acampar, né? Então eu nunca peguei uma barraca e fui
para a floresta para poder acampar, né? Nunca fiz isso. Então a minha primeira experiência foi uma experiência dentro da mata fechada, reserva de Mata Atlântica, um lugar maravilhoso, que vale a pena conhecer, né? Que é Ecoparque da Mata, na Bahia, em Entre Rios. Se você não conhece, procura lá no Instagram, que eles sempre têm eventos maravilhosos. E quem levou a gente foi o Filippo Garrone, que é um xamã, né? Trabalha aqui em Aracaju já faz um tempo. Que é um italiano, mas que a gente deu a sorte de casar com a sergipana, então ele está aqui. Que está à frente da Casa Sagrada. Então, o Busca da Visão é um retiro onde você se encontra com você no meio da natureza. E assim, é interessante a preocupação das pessoas antes de eu ir. A grande preocupação delas mas e como é que você vai ficar na mata fechada, sozinha, né? Como é que você vai dormir? Tem bichos na mata, né? Você vai ficar lá sozinha. E assim, a minha preocupação, e aí vem a coisa do fracasso, né? Era se eu ia conseguir ficar bem sozinha na mata, e principalmente à noite no escuro. E o escuro é tão escuro que você não vê nada, né? E como é mata fechada, você olha para o céu e só vê umas frestinhas de céu, né? Então eu sabia que estava dia, né? Estava dia, dava para ver, mas assim, uns raiozinhos de sol que entram. Você não vê o sol, você vê os raiozinhos de sol, você não vê a lua, você vê um pedacinho de lua brilhando lá em cima. Então, tudo muito, muito escuro. E a minha grande questão foi se eu ia conseguir ficar lá, né? Se eu ia sentir medo, né? Como é que ia ser isso? Eu achava que eu ia morrer de medo quando eu estivesse lá. E para mim, a parte mais desafiadora viria depois, que é o Temascal. O Temascal é uma sauna indígena, né? A tenda do suor, como eles chamam. E é sabe forno de pizza? É um forno de pizza para pessoas. É provável que as pessoas que fazem Temascal e que fazem parte da tradição vão achar essa comparação terrível. Mas, assim, ele é construído de argila e o formato dele é como se fosse um iglu, né? Então, ele é bem baixinho, porque você tem que entrar de joelhos, você coloca a sua testa no chão. Antes de entrar, você entrega todas as suas relações, né? Você coloca a testa no chão e diz: eu entrego todas as minhas relações. E você entra de joelhos. Não se fica de pé dentro do Temascal, né? Inclusive para poder trabalhar sua reverência, sua humildade diante da terra. Quando você está dentro do Temascal, é como se você estivesse dentro do útero da Mãe Terra, né? E é um lugar onde, pelo menos para mim, seria o mais desafiador, né? Eu tinha muito mais medo de estar dentro do Temascal do que estar 4 noites no escuro total da floresta. E aí eu comecei a reavaliar, por exemplo, nesse tempo que eu passei sozinha, porque a gente passa em silêncio, sozinho, sem falar com ninguém, principalmente a ideia de aceitar os processos, né? Quando a gente reconhece um fracasso na nossa vida, é porque a gente não está aceitando os processos. Não é que você fracassou, é que naquele ponto exato, a conjunção de tudo que se apresentou para você, né? A situação, a história, as pessoas envolvidas, os sentimentos, as expectativas, a sua própria preparação, aquilo que você acreditava, toda a sua história pregressa, né? As ideias que vão se configurando. Naquele momento, tudo se organizou para que acontecesse daquele jeito. Não é que você não conseguiu. É que você precisava passar por aquilo para entender coisas sobre você. Mas não sei o que, isso é destino. Calma, não estou falando disso. Estou falando assim, ó. Se você quer chegar num determinado ponto, você precisa entender que habilidades precisam ser desenvolvidas, né? Qualquer ponto que seja. Tipo, eu sou uma pessoa ciumenta, quero deixar de ser ciumento. Eu quero entrar na mata, quero ficar lá os 4 dias. Eu preciso desenvolver habilidades para estar ali. Eu preciso desenvolver um estado de mente para estar ali. Eu preciso desenvolver um estado de corpo para estar ali. Se eu não desenvolvo o meu estado de mente para estar num lugar como esse, eu desisto. Eu não dou conta. E aí isso vai mostrar que eu precisava desenvolver coisas que eu não tinha desenvolvido ainda. E essa experiência vai mostrar o que eu preciso desenvolver para fazer aquilo.
Porque eu posso também, aquilo pode perder o sentido para mim, eu posso querer fazer outra coisa. E tá tudo bem também, não tem problema. Mas se eu quero chegar num determinado ponto, e eu tenho medo de fracassar, o medo de fracassar me impede de me expor à experiência. Se eu não me exponho à experiência, eu não consigo entender o que eu preciso desenvolver para chegar onde eu quero. Então aquilo fica só na minha cabeça. Então assim, eu tenho muita teoria, eu estudei, eu pensei e tal. Eu poderia passar uma vida estudando sobre busca da visão. Mas eu nunca ia ter tido o know-how que eu tenho hoje depois de ter passado pela experiência. É interessante que eu comecei a ler sobre busca da visão depois de ter passado pelo busca da visão. Então muita coisa que eu vivi, eu percebi que as pessoas que passaram, né, é uma tradição muito antiga, tinham um passado parecido. Só que eu só vim saber disso depois. Enquanto eu estava lá, eu tinha poucas referências, né? Eu nunca tinha lido sobre Temazcal antes de fazer um Temazcal. Eu sabia o que era, mas a tradição mesmo, né? Eu fui aprender quando eu estava dentro do Temazcal e depois que eu saí. Então assim, quando você se depara com aquilo que você tem mais medo, né? E o medo ele tem muito a ver com fracasso, né? Eu tenho muito medo de fracassar, tenho muito medo de alguma coisa dar errado, né? Tenho muito medo. Então quando você se depara com isso na prática, às vezes você pode ver que a situação pode ser muito melhor do que você imaginou. Porque a gente tem a mania, né? Terrível, de ficar inventando histórias na nossa cabeça, geralmente histórias ameaçadoras e terroríficas, sobre uma situação que a gente nunca viveu. Tipo, meu Deus do céu, as pessoas que nunca entraram na mata têm mais medo da mata do que eu que estava lá dentro. Quando eu estava dentro da mata, eu percebi que eu não preciso ter medo nenhum da mata. Eu voltei inteira, não tem nada faltando em mim, não tem nenhum pedaço faltando. Eu estou inteira. E lá eu ficava me repetindo um provérbio africano que fala o seguinte: quando eu não tenho inimigos internos, os inimigos externos não podem me ferir. Então isso me fez ver, quando eu estava lá dentro da mata, que se eu cuidasse de mim no sentido de cuidar dos meus pensamentos, nada do que tivesse fora ia poder me fazer mal. Eu convivi os 4 dias com uma aranha enorme, que ela ficou do meu lado, eu dei até um nome para ela, eu chamava ela de Charlotte. Quem assistiu Wilbur quando era criança sabe do que eu tô falando. Então a Charlotte ficou comigo os 4 dias, ela ficou lá, vivendo a vida dela, fazendo as coisas de aranha dela, e eu fiquei aqui de boa, né, dizendo para ela, olha só, não vou fazer nada, né, não vou te atrapalhar, porque eu tava na casa deles, né, tinham vários bichos de tudo que era tipo que vocês imaginarem, e em nenhum momento eu fui atacada, até porque eu não me coloquei em nenhum momento como uma ameaça lá dentro, porque eu também não estava me sentindo ameaçada. E eu acho que a grande disposição para eu não fracassar e sair de lá desesperada, né, ou gritando no meio da mata, foi porque eu trabalhei essa disposição mental, de que eu estava aceitando o processo de estar lá. Eu estava aceitando o processo, eu sabia que era 1 minuto por vez durante o dia, 1 minuto por vez durante a noite. E a noite tem a mesma duração que tem quando eu estou na minha cama, no meu quarto. O dia tem a mesma duração que tem quando eu estou aqui trabalhando e fazendo e gravando vídeo e falando com vocês. Mas eu ia estar sozinha, sem falar nada dentro da mata. Eu tive tanta sorte porque eu fiquei num lugar que tinha um riozinho passando do lado. Então eu ainda tinha a bênção de ter o barulhinho de água assim o tempo todo ali comigo. E assim, é interessante que quando a noite vai caindo, a floresta ela muda de barulho, né? São outros sons. São sons completamente diferentes. E eu fui acompanhando todo esse processo dos sons que iam despertando à medida que o sol ia caindo, né? Como que a escuridão ia se fazendo gradualmente. E como às vezes a gente quer tudo tão rápido, né? Mas olha só, o dia ele é tão cadenciado, ele é tão gradual, né? Ele vai acontecendo de pouquinho a pouquinho. E o sol ele vai caminhando, o sol ele passava assim por cima de mim e se punha na minha frente. E depois quando eu via lá em cima tinha um pedacinho de lua, era lua crescente. E como tinha muita árvore, mas dava para ver assim a frestinha da lua iluminando um pedacinho aqui de onde eu estava. E tudo isso foi visto assim com tanta admiração,
né, com tanta reverência. Porque o nosso corpo e a nossa mente também funcionam assim. Só que a gente quer inventar um tempo que não existe. Né? Um tempo tão rápido, um tempo para que as feridas que aconteceram hoje se curem amanhã. E a gente esquece do processo. E a gente acha que fracassou. E por achar que fracassou, a gente desiste. E acaba, ao invés de cuidar daquilo que poderia ser cuidado com muito mais carinho, muito mais cuidado, a gente se tortura ainda mais porque não consegue chegar onde deveria chegar. Onde a gente acredita que deveria chegar. Então, assim, essa minha experiência serviu para me mostrar coisas que eu não sabia sobre mim. Por exemplo, que o melhor horário para dormir é na hora que o sol se põe, para mim. O melhor horário para dormir é o horário que o sol se põe e eu acordo assim 1h30 antes dele nascer. E para mim foi o sono mais restaurador que eu tive na minha vida nos últimos anos. Foi um sono dentro da floresta que aconteceu quando o sol se pôs, eu acordei ainda com o sol para nascer. Eu nunca ia saber sobre isso se eu estivesse na minha cama aqui. Eu nunca ia saber. Né? Então, assim, quando você se coloca em situações novas, em situações que fazem sentido para você, não se lance em situações que não fazem sentido para você. Pergunte para sua alma se é isso mesmo que você quer. Ai, não, eu vou sair, vou escalar o Everest, né? Vou virar um montanhista, vou fazer uma coisa, vou pular de bungee jump. Antes de querer só viver a experiência de forma vazia, para ver se seu corpo desperta, porque você não está tendo sentimento nenhum, só frustração e cobrança, vê se é isso mesmo que você quer fazer. Porque às vezes o que vai fazer sua alma brilhar é alimentar um gatinho na rua, é ajudar uma instituição da sua cidade, é visitar um asilo, é dar um mergulho no rio, é fazer uma comida que lembra a sua avó. Às vezes são coisas muito simples que você pode fazer. E isso vai resgatar a sua noção de unidade sua com tudo que existe. Para que você entenda que os fracassos, eles não existem. Fracassar é uma ilusão da nossa mente. É uma ilusão que faz a mente acreditar que ela está no controle. Porque se eu não tenho o score X, eu não cheguei onde eu devia chegar. Isso é uma ilusão que a gente criou. Quando a gente solta essas coisas e a gente se permite experimentar, sem ter um padrão de onde eu tenho que chegar com isso, eu vivo muito mais verdadeiramente as experiências. Eu ressignifico elas. Como, por exemplo, uma pessoa que nunca fez yoga, que acha que para fazer yoga tem que ser ou tem que fazer uma determinada coisa. A gente costuma dizer que no yoga você precisa se desapegar do objetivo. O seu objetivo não tem que ser pegar no seu pé. O seu objetivo é a prática. É você praticar, é você sentar, é você abrir o seu mat e você praticar. E quando você pratica, do jeito que o seu corpo aguenta, do jeito que é possível para você, você alcança a sua plenitude. E você para de duvidar do que você é capaz. Porque na verdade, você não sabe do que você é capaz. Até que você esteja no limite. E aí você consegue ultrapassar os limites. A sua mente coloca o limite. Seu corpo não. Seu corpo ele vai no fluxo. Ele vai no fluxo. E aí, por exemplo, quando você acha que você não consegue, alguma coisa acontece e tudo muda. Você já viu uma mãe com um filho, quando o filho está em perigo, por exemplo? Eu lembro de uma cena de uma mãe onde o filho ele caiu embaixo de um carro. Meu Deus do céu, a mulher era baixinha assim, mas ela praticamente moveu o carro, ela tirou o carro de cima do filho dela. Isso era por quê? Porque ela não era capaz? Ela não sabia que era capaz até chegar ali. A experiência faz isso com a gente. A experiência leva a gente num lugar que até então a nossa mente nunca tinha estado. E o nosso corpo, quando acompanha, faz com que a gente faça coisas que a gente nem imagina que é capaz. E aí, quando fechou o Temazcal, ele tinha uma tina de água na mão com várias ervas. E aí eu cheguei, poxa, eu aguento.
tá tudo certo. Olha só, tô bem aqui, né? E a gente tinha tomado um banho de argila medicinal antes. Então, assim, a pele tava fresquinha por conta da argila também. Só que aí ele pegou um molho de ervas, né? E começou, aí falou alguma coisa, era primeiro portal era o portal da terra, para o norte, e aí os portais são 4 portais conectados aos elementos e os pontos cardeais, né, as direções sagradas. Então ele começou a jogar água nessas pedras, com as ervas, né? Subiu um cheiro maravilhoso, mas esquentou muito mais também. Aí nesse momento eu parei, tá, eu entendi. Por que esquenta tanto? Por que chamam de sauna? Porque se fossem só as pedras quentes, eu cheguei, não, tá tudo bem, eu vou dar conta disso aqui tranquilamente. Mas o mais incrível é como a sua mente começa a funcionar. Né? Quando você tá lá e você tá sendo submetido a uma situação limite, né? Eu não gosto de sauna tradicional, porque eu não conseguia respirar na sauna tradicional. Mas o que eu achei interessante no Temazcal é que eu consegui respirar. Eu acho que as ervas que eles usam lá também ajudam muito. Tinha um cheiro como se fosse cânfora, eucalipto, uma coisa assim mais mentolada. Não sei explicar o que era, porque era uma composição de várias ervas. Mas eu conseguia respirar, mesmo muito quente. E aí, à medida que os portais vão sendo abertos, algumas pessoas saem, né? Tipo, não, deu pra mim, não quero mais ficar, tô indo embora. Mas o ritual, ele dura os 4 portais. E pra mim, foi um grande desafio, porque na minha cabeça tinha isso, né? Eu preciso ir até o final. Só que os portais foram abrindo, né? E aí porta e entrava mais pedra, mais 13 pedras, mais 13 pedras. E agora para o ar e mais água nas pedras. E aí quando ele jogava água, a situação ficava assim muito mais quente. Na terceira porta, que foi a porta da água, mais 13 pedras incandescentes. Além da tina com água e ervas, ele pediu também um balde com água. E esse balde com água ele começou a jogar nas pessoas. Quando ele jogou em mim e tirou a argila do meu corpo, eu sentia tudo tão quente. E aí eu comecei a pegar a areia do chão e passar no corpo, né? Pra ver se aquilo dava uma melhorada. Mas é impressionante como a minha mente começou a funcionar. Tipo, não, aqui tá muito quente, sabe? Não é o seu corpo que não aguenta, é a sua mente que te tira de lá. O seu ego existe para te proteger. E quando você está numa situação desafiadora, ele quer te tirar de lá. Ele não permite você ficar mais. Né? Como, por exemplo, você está numa postura de yoga aqui na aula, aí eu peço a última postura, uma postura de perfusão sanguínea, onde você vai lá e eleva os pés. Né? Então você está deitado no chão, os pés para cima, as pernas esticadas. Chega uma hora que você diz assim, não aguento mais. E aí tem gente que simplesmente baixa as pernas. Mas por que você não aguenta mais? O que impede você de ficar até o final da contagem? Às vezes não é o nosso corpo que não aguenta. Às vezes é a nossa mente que tira a gente de onde a gente deveria estar. Então, a ideia de que a gente precisa entender como a nossa mente funciona, para entender também por que a gente sente o que a gente sente naquele momento, entrega pra gente a possibilidade de que a gente tenha consciência na nossa vida e a gente pare de agir pelo medo, pare de agir pelas histórias que a gente cria na nossa cabeça, sabe? Se eu fizer assim eu vou fracassar, se eu fizer daquele jeito eu vou fracassar, né? Mas se eu tentar daquela forma eu acho que eu não vou conseguir, então não vou nem tentar. A gente sai desse lugar e a gente vem para um lugar onde a gente passa pela experiência no corpo, para que quando aquela experiência aconteça, você consiga entender o que você precisa ajustar para poder chegar onde você quer. Eu saí na terceira porta. Eu não fiquei na porta do fogo. E foi interessante porque uma das pessoas que estava comigo lá dentro falou assim, olha só, você não precisa provar nada para ninguém. E eu saí bem na terceira porta. Eu acho até que eu ia conseguir ficar até a quarta porta. Mas naquele momento eu achei que eu tinha cumprido o que eu precisava fazer.
Eu saí de lá achando que nunca mais ia voltar para um Temazcal. Mas eu já estou sentindo necessidade de experimentar de novo, para ver até onde eu vou conseguir chegar. E não porque eu estou competindo com alguém, ou porque eu estou competindo comigo. As pessoas acham, eu tenho que provar para mim. Eu não tenho que provar nada para mim, nem para ninguém. Mas eu quero entender melhor, viver a experiência. Eu só entendo a experiência vivendo. Eu não vou... Não são as minhas teorias pós-experiência que vão me falar sobre a experiência. Só a experiência fala dela mesma. É o que eu vivo lá dentro, é o que eu vivo fazendo o que eu faço. Então eu queria falar isso com você, para que você entenda que aquele medo de fracasso que você tem, na verdade, não existe. E eu falo isso para que você possa, inicialmente, se não dá para fazer uma coisa grande agora, lembra que tudo é processo, que você faça uma coisa muito pequenininha. Que você tente uma coisa muito pequena na direção daquilo que você quer. E saiba que se não sair do jeito que você pensou, você pode repetir. Até que aquilo fique, até que você chegue no melhor que você pode dar. E que isso faz parte. É esse o processo. Do mesmo jeito que o sol ele precisa nascer e se pôr, isso não acontece no horário diferente do que acontece, a gente também precisa se desenvolver para poder chegar onde a gente quer. O sol só pode chegar no meio do céu quando é meio-dia. E para isso ele percorreu, ele nasceu no leste, ele foi subindo até ele ficar lá em cima. E é isso que acontece com a gente. Tá? Gratidão por você ter visto até aqui. Se faz sentido para você, curte esse vídeo, manda para pessoas que você acha que possam ser ajudadas por essas palavras. Eu quero te agradecer muito e a gente se vê nos próximos vídeos. Gratidão infinita.